Eu não faço a mínima ideia se eu tô bem enquadrada, porque a ring light tá bem na minha frente, mas eu quero acreditar que sim. Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela, e hoje eu vim trazer minhas opiniões sobre mais uma releitura que eu fiz aqui desse canal. Só que dessa vez não foi de uma saga inteira, uma trilogia inteira, foi somente de um livro que foi, vou pegar aqui, O Príncipe Cruel. Esse livro, eu acho que se tá no mundinho das book reads, ele dispensa apresentações, porque ele bombou muito durante a pandemia, ele em 2020, vamos falar sobre isso. Mas aqui é um livro de fantasia em que vai acompanhar a história da Judy. A Judy, enfim. Ela é uma menina humana que quando ela tinha 7 anos, um homem bateu na porta da casa dela. E quando ela abriu, ele tinha uma aparência meio estranha, que depois a gente descobre que ele era um férico, né? Uma fadinha. Enfim, esse homem falou, chama tua mãe rapidinho. Ela chamou a mãe dela e aí falou, eu quero a minha filha de volta. Porque a Judy tem uma irmã gêmea, idêntica a ela, e uma irmã mais velha que também tem uma aparência um pouco diferente, parecida com a deste homem. Aí a mãe dela fala, eu não vou te entregar minha filha, eu fugi de ti, por um motivo. E daí ele mata os pais da Judy, pega a filha dele, que é a Vivienne, e a Judy e a Terry, que são as gêmeas nesse caso, e leva as 3 pro reino das fadas. E elas vivem lá, crescem lá, e a história começa a se passar quando elas têm 16 anos. E daí elas sofrem bastante, porque elas são humanas no reino das fadas, elas são comum demais. E aí vai vendo essa história perto do momento da coroação do novo rei, porque o rei antigo, apesar de eles serem imortais, já está muito velho e muito cansado. Então eles vão coroar um novo, e um dos filhos do rei, que é o Cardan. O Cardan, ele odeia a Judy. E o grupo inteiro faz um bullying bem pesado com ela e com a Terry. Mas com ela, assim, durante o livro, e ler essas cenas foi completamente horrível. Mas vamos comentar sobre esse livro e minhas opiniões sobre ele. Tô bem animada. Inclusive, perdoem se eu parecer gripada em algum ponto desse vídeo, porque eu estou gripada. Mas vamos lá, né? Vamos começar a falar sobre essa história. Assim, quando eu li pela primeira vez foi em 2020, logo quando eu tava fazendo sucesso no TikTok. Inclusive, uma das minhas poucas saídas esse ano foi na livraria para comprar esse livro. Eu li toda a trilogia em 6 dias, porque eu li cada livro em 2. Vocês podem ver que os livros não são muito os livros, né? Que esse livro, no caso, não é muito comprido. Ele tem 320 páginas e ele é o maior de todos da trilogia. E eu lembro que quando eu li toda a trilogia, ela se tornou a minha favorita. Eu adorei a história, achei muito interessante. Eu me envolvi muito ali com os personagens, fiquei muito viciada. É um sentimento meio que coletivo, porque muita gente no TikTok também tava lendo, tava gostando e era muito legal. Dava aquela sensação de pertencimento, sabe? E agora, quando eu fui reler, eu tive uma experiência um pouco diferente. Não que eu não tenha gostado. Inclusive, um dos motivos pelos quais eu não vou fazer a releitura da trilogia inteira é porque eu não quero destruir o sentimento que eu tive lendo pela primeira vez, que é uma coisa muito boa. Então, um dos meus pontos em relação a este livro é que a história, ela é muito rápida. E eu acho que esse é até um dos principais motivos pelos quais ele fez muito sucesso no TikTok em 2020. Durante a pandemia, porque estamos falando de TikTok, né, uma rede social super rápida, além de que pandemia, a gente tava fazendo muita coisa, então é aquela coisa super rápida, e a história é assim, antes da página 100, eu tenho várias reviravoltas, é muita coisa acontecendo, assim, em poucas páginas, o que é muito interessante pra quem não curte livro tão parado, que é um pouco o meu caso, assim. Aqueles livros que tem capítulos só pro personagem e no supermercado, não é pra mim. Meu Deus, tinha um pelo aqui na minha lapela. Mas enfim, a história acontece muito rápido, como falei, sempre tem uma coisa acontecendo nela. Outra coisa também que eu acho que ajudou a fazer muito sucesso foi que a Judy, que é a nossa protagonista, o livro é narrado em primeira pessoa e é só o ponto de vista dela. Toda a saga, inclusive, toda a trilogia é narrada só por ela, que é uma coisa que eu amo. Eu odeio quando uma saga de livros começa a ter vários pontos de vista, tipo no último livro, que é quando tem normalmente a maior batalha. Também dá uma sensação boa. Mas em Príncipe Cruel a gente vê tudo do ponto de vista da Judy. E desde o início ela sabe que ela é uma pessoa, tipo, foda. Ao mesmo tempo que ela tem medos, ela fala, eu preciso, tipo, ser forte o tempo todo pra sobreviver aqui. Ela não pode deixar ninguém descobrir os pontos mais vulneráveis dela, nem os pontos mais fracos, nem do que ela tem medo. Porque se ele já tinha vantagem dela, mesmo ela se impondo, imagina se ela não se impôsse. E é muito legal ver a protagonista que já começa assim no livro. Normalmente, quando a gente tem essas jornadas de heróis, esse é um ponto que acontece mais adiante na história, não é logo no início. E é legal ver que a protagonista no começo já fala assim pro leitor: se eu não for assim, eu vou morrer nesse lugar. Literalmente. É meio que um suspiro de alívio, um ponto que eu considero diferente, assim, em livros de fantasia e livros que tem já do herói.
Eu devia estar com o meu Notion aqui aberto, porque eu tô com todas as minhas anotações nele. Um instante. Inclusive, a gente vê que a Julie, apesar de, tipo, ter esses medos de morar nesse lugar, ela não quer ir embora, o que eu acho bem estranho, mas tudo bem, né? Tem maluco pra tudo. E ela ajuda as outras pessoas, sabe? Não é só porque os féricos são escrotos com ela, que ela é escrota de volta com eles. Só com alguns. Eu também gostei muito de ver essa relação dela com o Maylock. Que no caso, é o pai da irmã delas, a pessoa que matou os pais da Julie e da Terry. Eu achei muito interessante a relação deles, porque ela sabe que ele é o assassino dos pais dela, mas ao mesmo tempo ele é a única figura paterna que ela tem. Então é sempre aquela coisa, tipo, eu não deveria gostar dele, mas eu gosto dele, mesmo ele ter matado meus pais, e ele é o único pai que eu tenho. É uma relação bem curiosa de se ver, e eu achei muito interessante. Mas agora vamos um pouquinho para os lados negativos da história. Eu acho que eu vou começar pelo principal. Como eu falei, a história é muito rápida, ela flui muito bem. Então, se tu gosta de uma leitura assim, eu super recomendo. Mas eu senti que para um universo de fantasia, ele não é muito bem aprofundado. Então, tem umas questões que eu ficava pensando durante a história, que é por que as fadas, os féricos, têm que viver isolados? Porque eles têm poderes, eles conseguem pensar as pessoas, só que eles vivem isolados dos seres humanos. E por que acontece isso? Não tem um aprofundamento pra gente entender o suficiente. Eu não sei se isso foi coisa que talvez a autora esqueceu de aprofundar na história, ou algo que a própria editora cortou, mas tem pontas soltas ali, peças faltando do quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça tá muito confuso. Esse quebra-cabeça tá muito confuso, e quem começou ele vai ter que terminar. Mas falta ali algumas coisas que eu acho que são cruciais, sabe, para livros de fantasia. Outra coisa também é que a Julie, ela consegue ali um trabalho, eu não vou explicar muito, mas nesse trabalho ela consegue de maneira muito fácil invadir dois lugares, que é a Mansão Hollow e o Palácio, sendo que são lugares onde a realeza desse mundo mora, e ela entra como se fosse bosta nenhuma, tipo, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Ela se passa por uma criada, porque nesse universo eles têm criadas humanas, só que ao mesmo tempo é, tipo, tão fácil assim pra ela invadir onde a realeza mora. Isso é um pouco estranho. Agora, uma coisa que não é culpa da autora, mas eu achei que a tradução do livro ela poderia ser melhor. Ela não é uma tradução horrível, isso ela não é, mas teve vários pontos da história que eu tive que parar e ler de novo a frase, porque eu não tinha compreendido bem lendo uma única vez, sabe? Apesar de eu estar prestando atenção na história. Mas no geral, tipo, foi um livro interessante. Se tivesse um aprofundamento mais da história, eu acredito que nada desses pontos que me incomodaram teriam me incomodado tanto. Tipo, se tivesse um aprofundamento, eu entenderia por que talvez é tão fácil entrar onde a realeza entra. Onde a realeza mora, no caso. Mas não teve. E pra mim isso foi, tipo, o ponto que mais me pegou. Porque eu já leio fantasia, tipo, há muito tempo. Eu gosto muito de ler fantasia. É um dos gêneros que eu mais leio, que eu mais gosto. E faltou uma coisa essencial, que é aprofundar a história. Eu sinto que esse foi um dos pecados que a Holly Black, que é a autora, cometeu. No geral, não é um livro horrível. É um livro bom. Tipo, tu consegue se divertir lendo. Ele é muito fácil de ler. Tipo, isso é uma coisa muito boa. Tem alguns pontos que poderiam melhorar. Sim, alguns por conta da questão da autora ou da equipe dela, e outros pela questão de tradução mesmo. Mas é uma leitura boa, tipo, bom revisitar esse universo. É muito legal rever alguns universos literários. Eu sinto que quando eu li pela primeira vez, eu tava muito naquela empolgação de ler um livro pela primeira vez, um livro super fluido, e da pandemia, que eu não prestei atenção nesses pontos. Tudo bem que eu li pela primeira vez quando eu tinha 18 anos. Isso faz 5 anos? Sim. E obviamente agora eu tenho muita mais bagagem literária e experiência de vida pra falar que eu gostei ou não. E é isso. Um beijo. Tchau.